esses 10 anos na China realmente foram muito marcantes para mim como profissional, para mim como pessoa. Muda a pessoa, né? Eu sou diferente hoje dessa experiência que eu tive morando de 2007 a 2017 em Xangai, né? E eu arrisco a dizer que a Ambev se transformou nessa experiência da China. Hoje, a AB InBev ela tem uma operação na China, ela começou do nada, mas hoje ela tem uma operação na China praticamente o tamanho da Ambev do Brasil. São 50 mil funcionários, 38 fábricas de cerveja. Uau. Né? É enorme, sempre construído por executivos brasileiros, sempre foram executivos brasileiros que tocaram. Né? E uma das grandes lições que eu me arriscaria a dizer que a Ambev teve lá foi esse pensamento de longo prazo, que é uma das coisas que transformou a Ambev, o jeito dela pensar. Né? Inclusive, eu vejo as marcas disso hoje no mundo inteiro. A gente aprendeu. O presidente da AB InBev Global foi presidente da China. O presidente da Ambev brasileira foi presidente da China. Então, todos eles... Foi uma escola. A China foi uma escola. Né? E essa é uma das coisas principais que a gente aprendeu. A gente aprendeu a palavra guanxi. Guanxi significa relacionamento. Né? E na China, sempre foi muito claro, e foi um trauma para a Ambev quando ela chegou na China, de que um bom contrato não é aquele que você ganha e o outro perde. Esse é um contrato muito ruim. O bom contrato é aquele que a ganha-ganha. Os nossos distribuidores na China, eles estão com a gente há 20 anos. Né? Então, sempre foi uma relação de longuíssimo prazo, em que você cria valor para os dois lados. Né? Na China é muito baseado em confiança, é muito baseado em relacionamento. Né? E isso mudou diametralmente como a Ambev pensava. Né? E me mudou como eu penso. Então, eu tenho certeza que parcerias de longo prazo, baseadas em confiança, são muito mais sustentáveis. E a jornada da saúde é uma jornada de longo prazo. Sim. Né? Então, para mim, eu tenho certeza que vai fazer muito sentido esse jeito de pensar, em que você não espreme o parceiro comercial, o fornecedor na última gota de sangue, você sempre pensa em como montar um modelo de negócio que todos saiam ganhando. É que às vezes as startups e as health techs, né, pensando na saúde, acabam um pouco pressionadas pela velocidade, né? Elas precisam dar o resultado no curto prazo, porque elas têm investidores. Claro. Então, é difícil às vezes fazer esse equilíbrio, né? É bem difícil, mas eu acho que a boa notícia é que essa pressão imediatista, ela tem arrefecido. As pessoas têm entendido que essas teses elas são muito frugais e que elas têm que ser mais sólidas, né? E que no final das contas os fundos eles têm uma duração maior, cada vez maior, e o horizonte para você ter o exit cada vez maior, né? A Memed está há 10 anos, né? Então não adiantava ter um plano de 2, 3 anos, né? Eu acabei de chegar e a minha prioridade tem sido articular a estratégia de longo prazo. Né? Eu sei, eu posso falar o que a gente vai fazer em 24, mas ela depende muito da visão que a gente traçou para daqui 5, 10 anos para a Memed. Então, eu quero trazer muito pensamento de longo prazo. Né? Nossa, sabe que o governo da China, né, um dos efeitos de não ter a democracia, que é terrível não ter democracia, mas tem uma coisa positiva, que eles conseguem pensar a longuíssimo prazo. Os planos deles são de longuíssimos prazos. Né? Então, tem uma coisa que é famosa, que é o plano quinquenal na China, em que o governo ele decide as metas dos próximos 5 anos, de uma vez só. Né? E eu acho que esse pensamento de longo prazo faz bastante sentido na saúde. E agora, pensando nesse pensamento de longo prazo na Memed, vai estar mais no norte de vocês trabalhar o B2B ou o B2C? Onde que estão, assim, os seus esforços? Olha, para a gente, o B2B e o B2C significa... O B2B significa quando a gente é adotado, o médico usa a prescrição digital através de softwares de prontuários, né? Ou através do padrão da clínica ou através do padrão do hospital. Né? O hospital decidiu que todos os médicos usam esse sistema. A gente chama isso de B2B, porque você precisa convencer o hospital, a direção do hospital, a direção do software a integrar. É uma grande conta. É uma grande conta, exatamente. E o B2C é na clínica, uma a uma, no médico da clínica particular, uma a uma, que ele tem autonomia, ou muitas vezes ele está, mas ele tem autonomia de decidir qual software ele vai usar, qual a ferramenta que ele vai usar. E aí você tem que falar direto com o médico para contar a sua proposta de valor para o médico. Isso nunca vai mudar. Sempre vão ter as duas coisas. Sempre vão ter as duas coisas. E a Memed, ela quer ser o padrão. Ela quer ser o líder de mercado, né? O sinônimo de categoria. Então, para a gente é impossível ir só para um lado ou só para o outro. A gente vai querer ir para os dois lados. É diferente. No B2C, a única coisa que importa é você ser o melhor serviço para o médico. O melhor custo-benefício, trazer os maiores funcionalidades para o médico.
No B2B, o médico é extremamente importante. Mas, além disso, será que você está trazendo benefício para o operador de saúde? Será que você está trazendo isso para a diretoria do hospital? A diretoria do hospital, provavelmente, ela quer dados, ela quer controlar a sinistralidade, né? São outras coisas que ela quer. Então, eu acho que o benefício que a gente traz é diferente e a gente vai ter que trabalhar os dois. Os dois. Em paralelo. Agora, Os e o dois. paciente, Chung, vai entrar no radar de vocês? Eu entendo que ele, obviamente, está 100% incluído nessa jornada, mas vai ter alguma comunicação específica Olha, para ele? a gente tem uma ambição. A gente tem uma ambição que um dia o paciente vai chegar para o médico e ele vai falar assim: doutor, ao invés do papel, você não pode me mandar só Memed? É minha visão. Uhum. Porque eu quero criar tanto benefício para o paciente que ele tenha consciência de que quando o médico manda a prescrição digital para ele, é muito melhor do que o papelzinho que ele vai perder eventualmente, né? Não só porque ele não vai perder, mas porque lá vai ter muito mais conteúdo. Depois a gente pode falar mais sobre isso, mas sim, eu acho que o paciente ele vai sentir um dia, se a gente completar nossa jornada de produto, de desenvolvimento de produto, ele vai sentir um dia que é infinitamente melhor uma prescrição Memed do que as alternativas, a chegar ao ponto que ele vai pedir. E aí você fecha o ciclo do flywheel. É bom para o paciente, é bom para o médico, é bom para o hospital. Daí a gente vai ganhar atração, na minha visão. É legal já falar agora, talvez, não só do conteúdo, mas dessa mudança cultural, né? Assim, relembrando um pouco, o médico, de modo geral, ele sempre foi relativamente resistente à adoção da tecnologia, né? A gente tem um exemplo clássico, emblemático, que foi a autorização da telemedicina em 2019, que teve uma resistência enorme, que depois ela veio autorizada por causa da pandemia, e aí ficou muito claro de que não dá para a gente virar as costas para a tecnologia, para o que vem junto com ela. Mas ainda assim, você trouxe aqui no começo da nossa conversa, né? O médico, ele adota, sim, a prescrição digital, mas tem muitos que ainda imprimem o papel, ainda dependem de toda essa situação. Você acha que a gente está nesse caminho, dessa jornada de que culturalmente não vai fazer mais sentido imprimir o papel? Olha, eu não... Vai ser ambicioso demais, né? Não, mas eu acho que a responsabilidade é da Memed de aumentar a adoção da prescrição digital no Brasil e não do médico, Tá. né? Eu acho que hoje a gente é marginalmente melhor do que uma prescrição no papel. Sim, a gente não tem o erro de digitação, a gente tem uma certa inteligência, a gente é mais rápido, né? Mas também o médico vai ter que abrir um outro software, vai ter que clicar aqui, vai ter que autenticar digitalmente, então tem suas fricções, né? Então a gente é melhor, mas a gente não é 100 vezes melhor, 10 vezes melhor. E eu enxergo um caminho para a gente ser 10 vezes melhor. E se a gente for 10 vezes melhor, né, no livro Zero to One, aí sim você muda o hábito do médico. Então eu enxergo que a gente está indo nessa jornada, né, para que a gente não seja utilizado apenas na telemedicina ou apenas quando o médico está fora do consultório, para que a gente seja utilizado em todos os use cases, né, em todas as utilizações que ele tenha. Na clínica, no SUS, no hospital particular, no hospital público, em todos os lugares, porque muitas vezes o médico ele navega em vários ambientes, né? Em todos eles, eu quero ser bom o suficiente a ele usar a prescrição digital.